Gênero, crônica, características. Bora lá. Vamos falar sobre crônica agora, certo? Quando a gente está falando sobre crônica, nós temos que ter em mente que crônica é uma narrativa curta. Se é uma narrativa curta, entendam que ela já está dentro de uma tipologia. A gente já está falando de uma tipologia. Narrativa, narração. Se é narração, a gente já tem como característica aí o quê? Pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. Os verbos no modo indicativo. Mas se a gente está falando de narrativa curta e a característica da crônica é narrar fatos e acontecimentos, né, narrar fatos do cotidiano, se é narrar fatos do cotidiano, a gente tem que ter em mente que se narrar fatos do cotidiano, que já aconteceram, né, isso, acontecimentos, deve estar no passado. Passado a gente tem 3 tipos de pretéritos na língua portuguesa: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Né? O pretérito perfeito sendo aquele tipo de pretérito de passado que a ação já foi concluída no tempo e no espaço. O pretérito imperfeito, que existe uma conclusão, mas também tem um quê de imprecisão, não é isso? E também o pretérito mais que perfeito, que são 2 ações que acontecem no passado, uma anterior à outra. A gente já falou isso em algum outro momento, tá bom? Outra característica estrutural, né, do gênero, a gente tem que deixar muito claro que é, fora narrativa curta, fora narrar fatos e acontecimentos, não é isso? Fora sua narrativa curta, também deve existir uma crítica sobre o objeto que está sendo observado, até porque uma crônica, a gente vai falar sobre fatos do cotidiano, mas se você fala sobre o fato cotidiano de uma família, você tem ali que lançar a mão também de uma observação, de uma crítica, de uma reflexão a respeito daquele objeto que está sendo observado. Não é assim? Outra característica também da crônica é entender que, como é uma narrativa curta, o tempo e o espaço são limitados. O tempo e o espaço são limitados. Outra característica também da crônica é a possibilidade de haver dentro da crônica um narrador observador e um narrador personagem, certo? E a gente tem que deixar muito claro também que, pelo fato de ser crônica, não existe só um tipo de crônica. Existe uma crônica humorística, a crônica mais politizada, a crônica que vai mais para o lado da política, uma crônica que vai mais ali para o lado, como a gente pode dizer, mais poético da coisa, a crônica também ali voltada ali como a gente pode dizer, um tipo de crônica argumentativa, mais séria, certo? Então, olha, a gente tem a crônica argumentativa, a gente tem a crônica política, a crônica humorística, tem diversos tipos de crônica, tá? Não vai se restringir a um tipo apenas de crônica, não. Existem diversos tipos de crônica. Neste momento, a gente vai falar da crônica de modo genérico, abrangente, tá certo? Entendendo que crônica, como o próprio nome já está falando, crônica vem de Cronos, tempo, o deus do tempo lá da Grécia, certo? Então a gente tem que ter aí uma cronologia, não é isso? Os fatos devem estar numa sequência, né, assim. O tempo, outra característica da crônica é o fato de haver a disposição paragrafal, não é isso? Um primeiro parágrafo, um segundo, um terceiro, um quarto, enfim, certo? Mas isso aí vai depender muito do autor. Mas as características da crônica basicamente são essas. Bora lá. Olha, fora todas essas características que foram ditas anteriormente, faltou falar uma outra que é muito importante, que a gente não pode considerar. É o fato do gênero crônica ser um gênero híbrido, ou seja, ser um gênero que tem 2 vertentes. Ele tem uma vertente literária e uma vertente jornalística, tá certo? Isso não pode ser desconsiderado. O gênero crônica, ele ser um tipo de texto considerado literário e não literário. Literário por conta que ele parte para o viés da literatura, e não literário por conta que ele parte também para o viés jornalístico, até porque a crônica era veiculada, né? A forma de veiculação da crônica era através dos jornais, tá certo? Isso a gente não pode considerar. Ia ser um vacilo muito grande deixar isso de fora, tá certo? E aí a gente vai ver agora ou 1 ou 2 exemplos, tá?
eu já achei um texto, o segundo falta eu achar, mas certamente vai estar numa dessas provas que eu estou observando agora. Estava procurando agora há pouco. E aí vão ter dois tipos de crônica, tá certo? Uma que fala sobre morte e outra que fala sobre a questão materna, tá certo? Bora lá. A crônica que acabou de ser observada, que você acabou de observar no texto, é isso? Aqui no vídeo, ela parte do princípio que, né, o mote dela, né, o mote dela se dá a partir da veiculação numa rede social de uma colega que postou, perdeu o pai, e ela postou, não é isso? Uma imagem dela mais o pai e colocou assim, na legenda: perdi o meu herói. Né? Perdi meu herói se foi, algo do tipo. A partir daquele momento, o leitor que viu aquele texto tomou como aquela imagem, aquele texto, como um mote de inspiração para fazer uma crônica. E aí ele começa a observar que herói não morre, herói ele é praticamente um ser imortal. E ele coloca a categoria do pai e da mãe, né, como se fossem heróis, ou seja, não morrem. Não é isso? E observem que a análise existe um quê poético, não é isso? Mas também existe uma reflexão. A reflexão de que, olha, se os pais são seres humanos, não é isso? E se eles morrem, eles perecem como todo ser humano normal e não mais herói, então deve-se aproveitar a vida. Mas que eles, como podendo ser heróis, eles são eternos. Eternos por conta que os seus ensinamentos perduram, não morrem com eles, não é isso?